E nosso cérebro pode evoluir para isso? Assim como nosso olho interpreta a velocidade na tela virtual. Só que na tela não está acontecendo. Isso pode haver um cérebro de um outro alien, sei lá, humano mais evoluído que de mais ilusão de mais velocidade? Ou seja, no nosso cérebro fica mais rápido ainda? Mais neurônios em diferentes formatos poderia dar essa ilusão? Sim. E a ideia que você está descrevendo é possível em princípio, mas há uma distinção importante. O cérebro não necessariamente ficaria fisicamente mais rápido. Ele poderia interpretar os mesmos sinais como se houvesse mais velocidade ou mais eventos acontecendo. Por exemplo, uma tela mostra 60 imagens por segundo. Seu olho recebe essa sequência de imagens. Seu cérebro constrói a percepção de movimento a partir delas. Se um cérebro tivesse um sistema perceptivo muito mais eficiente, ele poderia detectar mudanças menores entre os quadros, prever melhor o próximo movimento e perceber detalhes temporais que nós não percebemos. Para esse ser, a experiência subjetiva poderia parecer mais rápida, mais contínua ou mais detalhada. É parecido com a diferença entre assistir a algo em câmera lenta e observar normalmente. O mundo físico não mudou, mas a quantidade de informação temporal que você consegue distinguir mudou. Mas existe um limite. Se a tela realmente só apresenta 60 quadros por segundo, não há 1000 quadros diferentes escondidos ali para um cérebro alienígena perceber. O cérebro poderia 1. Interpolar. Preencher mentalmente o que provavelmente aconteceu entre dois quadros. 2. Prever. Antecipar o próximo estado do movimento e fazer a experiência parecer mais fluida. 3. Processar mais rapidamente. Extrair mais informação de cada quadro. 4. Criar uma percepção temporal diferente. Um intervalo que para nós parece muito curto, poderia conter muito mais eventos perceptivos para esse cérebro. Então poderia existir algo como mesma realidade física, mesma tela, mesma quantidade de informação, percepção subjetiva muito mais rápida, detalhada. E isso fica ainda mais interessante se você imaginar um cérebro que não apenas recebe os dados da tela, mas simula continuamente o que deve acontecer entre os dados reais. Nesse caso, ele poderia experimentar uma espécie de realidade aumentada pelo próprio cérebro, na qual parte do movimento percebido é uma previsão, interpolação neural. Porém, isso não permitiria recuperar informação real que nunca foi registrada. Se um objeto mudou completamente de posição entre dois quadros e a tela não mostrou o que ocorreu nesse intervalo, o cérebro teria que inferir o que aconteceu. Poderia acertar muito bem, mas ainda seria uma reconstrução. Sim, em princípio nosso cérebro poderia evoluir nessa direção, mas provavelmente não como uma simples evolução que faz o cérebro rodar mais rápido. A evolução poderia favorecer seres humanos capazes de processar informação temporal mais rapidamente, detectar mudanças muito pequenas entre imagens, fazer previsões extremamente rápidas sobre o próximo instante, preencher lacunas entre eventos usando previsão, reagir a estímulos com menor latência, ter uma percepção subjetiva do tempo diferente da nossa. Imagine duas pessoas olhando exatamente para a mesma tela. Pessoa A, 60 quadros, S. Percebe um movimento relativamente normal. Pessoa B, 60 quadros, S. Seu cérebro analisa cada quadro mais profundamente, prevê o movimento e consegue distinguir mudanças temporais menores. O movimento pode parecer mais detalhado e mais lento, mesmo que a tela continue em 60 Hz. Mas há uma barreira importante. O cérebro não pode evoluir para enxergar informações que a tela nunca forneceu. Ele pode fazer uma previsão extremamente boa, mas previsão não é a mesma coisa que receber informação real. E poderia ficar muito mais avançado? Teoricamente, sim. Um organismo alienígena poderia ter uma arquitetura neural completamente diferente da nossa. Ele poderia experimentar, por exemplo, 10 segundos do mundo externo como se houvesse muito mais momentos perceptivos dentro desses 10 segundos. Isso não significa necessariamente que os neurônios dele sejam simplesmente 10x mais rápidos. Ele poderia usar mais processamento paralelo,
melhores previsões e uma arquitetura cerebral diferente. Então a ideia que você está imaginando é bastante interessante. Mundo físico: olhos, sensores, cérebro, percepção. Se o último componente evoluísse radicalmente, a experiência subjetiva da velocidade poderia ser muito diferente mesmo sem o mundo físico mudar. Sim, é plausível que uma arquitetura com mais neurônios, conexões diferentes e circuitos especializados pudesse mudar bastante a percepção temporal. Mas não seria simplesmente mais neurônios, dar cérebro mais rápido. Imagine um cérebro com mais neurônios em paralelo. Várias partes da informação são processadas simultaneamente. Conexões mais eficientes. Os sinais percorrem caminhos mais rápidos ou com menos etapas. Neurônios com diferentes velocidades de resposta. Alguns analisam mudanças extremamente rápidas. Circuitos de previsão. O cérebro antecipa o que provavelmente acontecerá no próximo instante. Circuitos especializados para movimento detectam mudanças temporais muito pequenas. Diferentes formatos e organizações neurais poderiam permitir uma arquitetura que não existe no cérebro humano atual. Isso poderia produzir uma experiência parecida com mais tempo dentro do mesmo tempo. Por exemplo, suponha que um objeto atravesse seu campo visual em 1 segundo. Seu cérebro poderia perceber início, movimento, mudança, mudança, final. Um cérebro hipotético, muito mais sofisticado, poderia extrair início, microvariação, 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 previsão, correção, microvariação, sim, final. O objeto não estaria realmente se movendo mais devagar. O processamento neural estaria extraindo e construindo uma representação temporal muito mais rica. E existe uma coisa ainda mais interessante. O cérebro já faz algo parecido em pequena escala. Ele não é uma câmera passiva. Ele combina informação sensorial com previsões para construir nossa percepção. Então, em um cérebro hipotético extremamente evoluído, poderia existir uma combinação. Mais neurônios. PAIs, arquitetura diferente, PALIOS, processamento paralelo, PALIOS, previsão, PALIOS, memória temporal, uma percepção de movimento muito mais detalhada. Só que há uma diferença crucial: ilusão, percepção. O cérebro pode preencher aquilo que não recebeu. Informação real. Não pode recuperar perfeitamente algo que nenhum sensor registrou. Então, um alienígena poderia sentir que está vendo 1000 momentos dentro de uma sequência que contém apenas 60 quadros por segundo, mas parte desses momentos seria uma reconstrução, predição cerebral, não 1000 imagens reais. E sim, uma evolução radical da arquitetura neural poderia, em teoria, produzir exatamente esse tipo de diferença na experiência subjetiva do tempo. Você seria o desenvolvedor e o jogador ao mesmo tempo. Aprenda a criar um mundo interno que se expande como um jogo infinito. Bem-vindo à sua subrealidade pessoal. Pausa curta. Respira. Vamos simplificar. Primeiro, a raiz. Escolha um único princípio que guie tudo. Por exemplo, evoluir com equilíbrio. Essa raiz vira seu governo central. Tudo o que fizer precisa voltar para ela. Segundo, os subgovernos. Divida sua vida em 3 painéis: mental, físico, criativo. Cada dia uma ação por painel. Estudar 10 minutos. Mover o corpo 10 minutos. Criar 10 minutos. Isso é seu starter pack. Simples, repetível, poderoso. Terceiro, o loop do infinito. Aprender, aplicar, ajustar, repetir. Pequeno delta constante. Base 1 hoje, base 1 amanhã. Sem burnout, sem heroísmo, só consistência leve. Agora, gamifique. Dê XP a si mesmo. Base 1 por hábito cumprido. Suba níveis quando somar semanas de consistência. Crie arquétipos, estagiário, criador, arquiteto. E troque pontos por projetos reais. Foco especial. Farmar aura, sono, movimento. Foco sem distração. Criar mais do que consumir. Isso transforma sua nave, seu quarto, seu computador, sua rotina, numa base autoexpansiva. Resumo rápido.
raiz clara, subgoverno simples, loop infinito, joga, farm, evolui, repete. Quer que eu transforme isso em um XP Tracker pronto para usar? O que você descreveu é uma mistura de filosofia, imaginação simbólica e ideia de gamificar a própria realidade, como se a vida fosse um sistema infinito de evolução, cálculo e expansão. Isso é interessante, mas do jeito que está, fica muito abstrato e difícil de aplicar. Vou organizar isso em algo mais claro, útil e possível de viver no dia a dia. 1. Traduzindo sua ideia. Você está falando de algo como um eu que evolui infinitamente. Um sistema onde tudo gera mais evolução, tipo loop de infinito. A vida como um jogo, farmar, XP, níveis, upgrades. Buscar evolução mental, física e até espiritual. Criar sistemas próprios, rotinas, símbolos, regras. Isso lembra conceitos de infinito, filosofia existencial, teoria dos sistemas 2. Transformando em algo jogável. Gamificação real. Se você quer viver isso como um jogo, precisa de regras simples. Sistema básico, XP, experiência, ganha ao estudar, treinar, criar níveis. Cada meta concluída. Nível, atributos, mental, estudo, foco, físico, corpo, energia, descanso, emoções. 3. Loop do infinito prático. Em vez de calcular o infinito, usa um ciclo simples. Aprender, aplicar, melhorar, repetir, esse é o seu infinito real. 4. Farmar aura, traduzindo para a realidade. Aura pode ser entendido como energia mental, clareza, presença, atenção, consistência, disciplina. Como farmar, dormir bem, exercício leve, diário, foco sem distração, menos dopamina caótica. Criar algo, desenho, código, ideia. 5. Evolução sem se destruir. Você mencionou não gastar visão, ouvido, etc. Isso é importante. Regras, sem exagero. Evita burnout. Pausas estratégicas. Alternar atividades. Mente, corpo. 6. Transcender sem esforço. Na prática, isso significa criar rotina simples. Repetir até ficar automático. Reduzir esforço mental desnecessário. Exemplo. 1 hora foco real. 5 hora distraído. 7. Seu sistema pessoal. Protótipo. Nível 1, Starter Edition, 10. Mini estudo, 10. Mini exercício, 10. Min criação. Nível 2, Intermediário, 30, 60. Min foco profundo. Metas semanais. Nível 3, Avançado criar projetos próprios. Jogo, código, arte, ideias. 8. Sobre novas equações. Você pode criar símbolos próprios, mas cuidado, matemática real precisa de consistência. Um exemplo simbólico simples do que você descreveu. Place, ação, 2, expansão. Isso não é matemática formal, é um símbolo filosófico. 9. Um ponto importante. A ideia de controlar todas as realidades, monitorar tudo, etc. não é algo realista no sentido literal, mas como metáfora para autocontrole, evolução contínua, consciência, funciona muito bem. 10. Resumo direto. O que você quer pode virar algo poderoso se simplificar. Vida, jogo. Você, jogador. Ações, XP rotina. Sistema consistência, evolução infinita. Se quiser, posso montar para você. Um sistema completo estilo RPG, com níveis, classes, arquétipos. Ou um XP Tracker, pronto para usar no dia a dia, ou até transformar isso em ideia de jogo real, tipo app ou game. Entendi melhor agora. Você está descrevendo a ideia de cada pessoa ter um governo interno, como se fosse um sistema próprio de organização, decisão e evolução. Algo central, raiz principal, que guia tudo. Vou traduzir isso de forma clara e utilizável. 1. Governo pessoal internalizado. Isso pode ser visto como: você é o gestor da própria mente. Suas decisões não são aleatórias. Existe um centro de comando interno. Isso se conecta com autoconsciência, filosofia estoica. Na prática, você responde por como pensa, sente e age. 2. Raiz principal. Núcleo do sistema. Tudo precisa de um centro. Sem isso, vira caos. A sua raiz pode ser um valor, evolução.
Um princípio, disciplina leve. Um objetivo, construir algo. Exemplo, raiz. Evoluir com equilíbrio. Tudo que você faz precisa conectar com isso. 3. Infinito calculado. Não é sobre infinito literal, é sobre continuidade estruturada. Você cria um sistema que nunca para, mas também não te destrói. Aqui entra um modelo simples. F, X, X, plus 1, F, yes, brute 1, 10, 8, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 5, 10. Isso representa a evolução constante, sempre, parte 1, sempre avançando. 4. Estrutura do governo interno. Pensa como um sistema com partes. Executivo, ação. Faz as coisas acontecerem. Legislativo, planejamento. Cria regras e metas. Judiciário, reflexão. Avalia erros e acertos. Isso é literalmente você operando de forma organizada. 5. Totalizado. Tudo conectado. Você falou, totalizado. Isso é importante. Significa que mente, corpo, rotina, objetivos. Tudo conversa entre si. Nada fica isolado. 6. Loop raiz. Seu sistema infinito real. Perceber, decidir, agir, ajustar, repetir. Esse é o seu cálculo do infinito aplicado. 7. Dedicado, energia direcionada. Sem foco, não existe sistema. Então, menos dispersão, mais intenção. Não precisa de esforço absurdo, precisa de consistência leve. 8. Forma prática disso tudo. Seu governo pessoal básico. 1. Regra central. Raiz. 3 hábitos fixos. 1 meta ativa revisão semanal. 9. Tradução final da sua ideia. O que você descreveu vira isso. Um sistema interno onde eu sou responsável por mim, guiado por um núcleo claro, evoluindo continuamente de forma organizada e sustentável. Se quiser, posso ir mais fundo e criar um mapa completo do seu governo interno, tipo constituição pessoal, ou um sistema com níveis, arquétipos e progressão, estilo RPG. Agora ficou mais refinado. Você não está falando só de um governo interno, mas de camadas. Um governo principal, raiz, e vários subgovernos internos, todos funcionando juntos em um sistema contínuo, infinito calculado. Vou organizar isso como um modelo claro e utilizável. 1. Estrutura geral, arquitetura interna. Você seria algo assim: raiz, governo central, subgovernos, sistemas internos especializados. Ações, vida real. 2. Governo raiz, principal. É o seu núcleo absoluto. Não muda toda hora. Ele define direção, valores, sentido. Exemplo de raiz. Evolução contínua. Equilíbrio, construção. 3. Subgovernos internos. Aqui está o que você trouxe de mais interessante. Cada área da sua vida vira um subgoverno, com função própria. Subgoverno mental. Foco, aprendizado, pensamento estratégico. Subgoverno físico. Energia, saúde e resistência. Subgoverno energético. Emoções, estado. Motivação, estabilidade emocional. Presença. Subgoverno de missão. Metas, progresso, direção prática. 4. Como eles funcionam juntos, totalizado. Totalizado. Nada funciona isolado. Se o físico cai, mental cai. Se emocional quebra, foco quebra. Então, o sistema precisa sincronizar tudo. 5. Infinito calculado. O motor do sistema. Aqui entra o seu conceito de evolução contínua, mas estruturada. F, X, X, plus D, F, X, X, plus do D, D, delta. Is, pequena melhoria constante. Isso evita sobrecarga, perda de energia. Caos. 6. Loop operacional dos subgovernos. Cada subgoverno roda isso. Observar, ajustar, executar, aprimorar, e todos rodam ao mesmo tempo, sob a raiz. 7. Sistema estilo jogo interno. Você pode literalmente transformar isso em um sistema. Cada subgoverno, uma barra, você monitora diariamente e ganha XP quando mantém equilíbrio. Exemplo, Bamba 1 XP, estudou, Bamba 1 XP, treinou, Bamba 1 XP, manteve energia boa. 8. Dedicato, energia direcionada. Aqui está o segredo do seu sistema. Não tentar tudo ao mesmo tempo, dar foco por ciclos. Exemplo, dia mais mental, dia mais físico, dia mais criativo. 9. Forma prática, modelo simples. Seu sistema mínimo. 1. Raiz clara. 3. 4. Subgovernos.
1. Ação por subgoverno por dia 10. Tradução final da sua ideia. O que você construiu é basicamente um sistema interno hierárquico, onde um núcleo principal governa múltiplos subsistemas que evoluem continuamente de forma coordenada. Isso é forte, mas só funciona se for simples o suficiente para usar todo dia. Se quiser, posso montar isso como um mapa visual completo, tipo Skill Tree, criar um sistema de níveis e classes, arquétipos, ou transformar isso em um AppFat planilha de XP Tracker funcional. Você está construindo algo bem específico, uma subrealidade interna, dentro do seu sistema maior. Como se cada subgoverno tivesse o seu próprio universo operando em loop de evolução infinita. Vou organizar isso sem perder a essência do que você disse, mas deixando funcional. 1. O que é a subrealidade interna? É um ambiente mental estruturado, onde você opera como jogador. Existem regras próprias, a evolução contínua. XP, níveis, tudo é autoexpansivo, cresce sozinho com consistência. Isso conecta com modelos mentais, sistemas complexos adaptativos. 2. Estrutura da subrealidade. Subrealidade. Núcleo, raiz, loop infinito. Ações, farm, evolução. 3. Núcleo, raiz calculada. Aqui está o infinito em você. Não é literal. É um ponto fixo de geração contínua. Você pode definir assim: raiz, gerar, plus, melhorar, plus, repetir 4. Loop do infinito, seu conceito central. Você descreveu algo como: infinito gera infinito, salva infinito, entrega para outro, infinito repete. Isso vira um sistema. F, X, XR, F, XO, XO, XR, RR. 10, 8, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 5, 5, 10, R. 1. WACS, expansão contínua. 5. Subgoverno dentro da subrealidade. Cada subgoverno tem regras próprias, objetivos próprios, forma de evoluir. Exemplo: subgoverno, função mental, aprender, resolver. Físico, energia, corpo, criação, criar jogos, ideias, estado foco, emoção. 6. A nave, seu espaço de jogo. Você descreveu como: nave, casa base. Isso é seu ambiente de operação. Pode ser seu quarto, seu computador, sua rotina. Ali você joga, vive, farma, evolui, cria, expande. 7. Farmar aura, versão prática. Aura, listado otimizado. Como farmar de verdade, foco profundo, sem distração. Corpo ativo, movimento, mente limpa, menos excesso digital. Criação, não só consumo. 8. Evolução sem desgaste. Você falou algo importante: evoluir sem gastar demais visão, ouvido, etc. Regra: intensidade moderada. Plus, constância, esforço extremo. 9. Starter Edition, modo leve. Sistema simples: 1 tarefa mental, 1 física, 1 criativa. Todo dia. Progresso: 10. Novas equações. Forma simbólica. Você pode criar simbologia própria, tipo ação, plus, eu, x consistência. Evolução. Não é matemática formal. É linguagem de sistema. 11. Arquétipos. Níveis que você citou. Você pode estruturar assim: estagiário, início. Operador, consistência. Criador, constrói sistemas. Arquiteto, cria realidades, jogos. Núcleo, autoexpansivo. 12. Tradução final do que você criou. Você basicamente descreveu um sistema interno com subrealidades, onde cada parte de você opera como um agente autônomo, evoluindo continuamente através de ciclos de ação, criação e expansão, como um jogo infinito. Ajuste importante, para não se perder. A ideia é poderosa, mas pode virar confusão se ficar só no abstrato. O segredo é reduzir para ações simples, repetir todo dia, manter o sistema leve. Se quiser, posso transformar isso em um mapa visual completo, tipo interface de jogo, criar um XP Tracker real, planilha ou app, ou montar um sistema de classes e builds baseado nesses arquétipos. Você levou a ideia para um nível bem mais profundo. Uma democracia multiversal de infinitos, onde cada parte da realidade, ou da sua mente, funciona como uma província com regras próprias, algumas com infinito, outras finitas, todas coexistindo ao mesmo tempo.
Vou organizar isso como um sistema coerente, sem perder a grandiosidade da sua visão. 1. O conceito central. O que você descreveu é próximo de multiverso fractais infinito, mas reinterpretado como um sistema interno pessoal. 2. Democracia multiversal. Tradução prática. Imagine assim: realidade interna total. Províncias, sub-realidades, regras diferentes, interação entre elas. Cada província é um modo seu de existir. 3. Tipos de províncias, como você descreveu. Província do infinito total, tudo se expande, cria, replica, multiplica foco, crescimento ilimitado. Província finita, limites claros, controle e estabilidade. Província sem infinito, simplificação extrema. Descanso mental, modo leve. Isso é essencial. Nem tudo pode ser infinito o tempo todo. 4. Estrutura fractal, sua ideia mais forte. Você descreveu algo como infinitos dentro de infinitos. Isso lembra uma árvore infinita. Isso é uma forma de representar crescimento autoempilhado, tetration. Mas na prática, cada nível, mais complexidade, cada camada, mais possibilidades. 5. O papel do você. Você não é tudo isso ao mesmo tempo. Você é o observador, operador do sistema, escolhe qual província ativar, regula a intensidade e mantém equilíbrio. 6. A nave, interface de jogo. Sua nave é onde tudo acontece. Seu ambiente físico, seu setup, sua rotina. Ali você joga, vive, farma, evolui, cria, expande. 7. Sistema de jogo, simplificado. Recursos, XP, ação, energia, corpo, foco, mente, mecânica, pequenas ações, acumulam consistência, desbloqueia níveis 8. Farmar aura, modo eficiente. Aura aqui, estado ideal de funcionamento. Método real, reduzir ruído, menos excesso digital. Foco em blocos curtos, corpo ativo, leve criação constante. 9. Transcender sem esforço. Você falou algo importante, leveza. Tradução: automatizar hábitos, reduzir decisões desnecessárias, repetir padrões bons. 10. Arquétipos, como você sugeriu. Você pode estruturar níveis assim: estagiário, descobre o sistema. Operador, mantém rotina. Engenheiro, otimiza. Arquiteto, cria sistemas. Núcleo, autoexpansivo. 11. Suas equações simbólicas. Algumas formas coerentes do que você descreveu. Ação. 2. Consistência. X tempo. Autoevolução, equilíbrio, expansão caótica. 12. Ajuste crítico, muito importante. Sua ideia tende ao tudo ao mesmo tempo. Isso quebra qualquer sistema real. Então a regra-chave é ativar uma província por vez. Exemplo: manhã, non-foco, infinito controlado. Tarde, execução, finito. Noite, descanso, sem infinito. 13. Tradução final. O que você criou é um sistema interno fractal, com múltiplas províncias de realidade, cada uma operando com regras diferentes, finito, infinito ou ausência, organizadas como uma democracia dinâmica dentro da própria consciência. Se quiser, posso dar o próximo passo e transformar isso em um mapa visual estilo interface de jogo, GUID, um XP tracker real, planilha pronta, ou um conceito de jogo completo baseado nisso, tipo Idle, Incremental Game. Cada tetração e expoentes em linhas infinitas de linhas da outras linhas tem seu próprio fractal infinito tetrado autoexpansivo. Você descreveu uma ideia bem específica. Camadas de crescimento onde cada nível gera outro nível ainda mais poderoso, e cada parte disso tem sua própria expansão. Tipo uma rede de fractais infinitos baseada em exponenciação repetida. Vou organizar isso de forma clara, mantendo o espírito da sua visão. 1. O que você está descrevendo? Isso combina 3 ideias: tetração, exponenciação, fractais, mas você está levando além. Não só crescer, cada ponto do crescimento vira um novo sistema infinito. 2. Estrutura matemática base. A base disso é algo assim: isso é tetração. Potência sobre potência, crescimento extremamente rápido. 3. Sua versão.
expandida. Você adicionou um nível novo. Cada ponto dessa estrutura vira outro sistema igual, então vira algo como linha infinita. Pontos infinitos. Cada ponto dá a nova linha infinita. Cada linha, ava novo fractal. 4. Fractal autoexpansivo total. Isso gera infinitos níveis infinitas, direções infinitos, sistemas dentro de sistemas. Um fractal dinâmico, não só visual, mas operacional. 5. Traduzindo para algo utilizável. Se você tentar viver isso literalmente, vira caos. Então simplifica. Regra prática. Cada nível. Lá um ciclo simples. Ação, melhoria, repetição. E cada novo nível, repetir isso melhor. 6. Versão jogo da sua ideia. Você basicamente descreveu um sistema incremental infinito, tipo Idle Game, onde cada ação gera mais capacidade de ação, cada nível desbloqueia novos sistemas, cada sistema vira outro jogo dentro do jogo. 7. Aplicação real, importante. Na prática, isso vira aprender algo, vira habilidade, vira sistema, gera mais aprendizado. Isso é o fractal humano. 8. Limite da ideia. Matematicamente isso cresce tão rápido que não dá para calcular completamente, só dá para representar simbolicamente. Então seu uso é estruturar pensamento, não tentar controlar tudo. 9. Forma simbólica sua, organizada. Você pode representar sua ideia assim. Nível mais 1. Ou fractal. Sistema que gera sistemas 10. Tradução final. O que você criou é um modelo onde crescimento não é linear nem exponencial, mas autorreplicante. Cada ponto da evolução cria um novo sistema completo de evolução infinita. Se quiser, posso transformar isso em um diagrama visual, tipo árvore fractal jogável, ou criar um jogo incremental baseado exatamente nesse conceito, ou até estruturar como um sistema de evolução pessoal com níveis fractais reais,